A nossa esperança não está nas coisas que temos, a nossa esperança não está no nosso carro, não está na nossa casa, não está naquilo que o mundo pode nos dar. A nossa esperança está no Senhor, no dono do céu e da terra, aquele que criou eu e você, aquele que nos colocou na nossa família, aquele que nos chamou e está nos preparando para um encontro eterno no céu de glória, aonde a igreja de Cristo vai passar o resto do tempo com o seu Senhor na sua eternidade. O meu coração deve queimar pelo céu. Mas muitas vezes nós queremos ouvir falar da terra, enquanto Deus está nos chamando a falar do céu. Apocalipse capítulo de número 21, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? No sermão desta manhã eu quero falar sobre o céu, e o título é: o céu é de verdade. Quando eu estava orando ao Senhor para trazer essa palavra nessa manhã, o Senhor me fez algumas perguntas sobre isso. O céu é o lugar aonde os santos, fiéis e justos ao Senhor, que viveram a sua vida nessa terra durante todas as eras, todas as épocas, viverão eternamente com o seu Senhor. O céu é um lugar que não há descrição nas palavras humanas para mostrar a sua grandeza, a sua beleza e a sua glória. Você pode pensar na casa mais bela que possa existir nessa terra, a casa que é a casa dos seus sonhos, a casa que pode te chamar mais a atenção. Essa casa nada é perto da beleza do céu. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, em 1951, disse uma frase que ficou eternizada, ao dizer que a decadência moral da Inglaterra deve-se ao fato de que nos púlpitos das igrejas da Inglaterra não se prega mais sobre o céu e não se prega mais sobre o inferno. A Inglaterra se perdeu no meio de tantas coisas porque o céu e o inferno não faziam mais parte do contexto da igreja da época. A verdade é, meus irmãos, que está chegando a hora que as cortinas da história vão se fechar. Tudo aponta para a vinda de Cristo. Deus já preparou um plano para salvar o homem, desde antes da criação do homem. A Bíblia diz que o cordeiro já estava morto, ou seja, Deus já havia preparado o plano. O Pai preparou o plano, planejou o plano. O Filho
executou o plano, e o Espírito Santo consolidou o plano. Ou seja, o Deus triuno, o próprio Deus, preparou todas as coisas para que o homem pudesse ser salvo. O que acontece é que os homens, nas suas decisões, decidem, e as suas escolhas vão mostrar para esse homem aonde eles vão passar. Se vão passar no céu, ou se vão passar no inferno. E você pode dizer, pastor, todo mundo que morre vai para o céu? A pergunta é, depende do que ele escolheu viver nessa terra. Agora, como cristãos que somos, e como uma igreja que ama a Bíblia, ama pregar o Evangelho, ama levar o Evangelho até as pessoas, dentro de nós precisa haver um grito, que nos leva para um lugar que nós nunca fomos fisicamente, mas que gera saudade, porque foi de lá que nós viemos. Nós viemos de um lugar, e nós nos preparamos para ir para esse lugar chamado céu. O céu não é uma lenda infantil, não é um lugar para fugir dos problemas, é uma promessa de um Deus real, para um povo real. Conta-se certa história que um menino, com estado terminal de câncer, estava internado, e esse menino estava próximo da sua mãe, e ele disse para sua mãe, mãe, mais infeliz dos homens. Nós não estamos nesta terra para procurar aplauso do homem. Nós estamos aqui porque o nosso coração é de um peregrino, mas que dentro de nós há o desejo de saber todos os dias quando o nosso Senhor vai vir nos buscar. Nós vivemos pautados numa cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus. E essa cidade é real, a Nova Jerusalém é real, o céu, irmãos, é de verdade. O céu existe. O céu é um lugar de tranquilidade e de paz. O céu é o lugar aonde Deus nos quer levar para viver a nossa eternidade. Pois bem, quando eu digo isso, eu quero dizer, no primeiro tópico desse sermão, que quem ama o céu caminha até lá em perseverança. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amar o céu é desejar estar com Cristo mais do que estar com o mundo. Paulo não só apenas amava o céu, mas ele tinha no seu desejo, no seu coração, o desejo e amava a vinda de Jesus. Quem ama o céu, ama se encontrar com o seu Senhor. E eu quero dizer para você,
que assim como para Paulo havia uma coroa da justiça guardada, há uma coroa guardada para aqueles que amam a vinda de Jesus, aqueles que amam estar com Jesus. E amar estar com Jesus significa que eu e você também amamos o céu. Quando nós falamos que amamos o Senhor Jesus, nós falamos que nós amamos o céu. E nós aqui na terra vivemos não como moradores fixos da terra. O nosso coração não é um coração fixo nesse lugar. Nós não fixamos as nossas esperanças nesse lugar. Não é aqui que eu fixo o meu coração e digo, é aqui que eu quero ficar. Não, o nosso coração é um coração que vive como um peregrino. Alguém que todos os dias sabe que está aqui, mas está aqui de passagem. Essa terra é passageira, isso passa. No Salmo 39 é dito: passa o homem como a sombra, em vão se inquieta e amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas eu, ó Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. A nossa esperança não está nas coisas que temos, a nossa esperança não está no nosso carro, não está na nossa casa, não está naquilo que o mundo pode nos dar. A nossa esperança está no Senhor, no dono do céu e da terra, aquele que criou eu e você, aquele que nos colocou na nossa família, aquele que nos chamou e está nos preparando para um encontro eterno no céu de glória, aonde a igreja de Cristo vai passar o resto do tempo com o seu Senhor, da sua eternidade. O meu coração deve queimar pelo céu, mas muitas vezes nós queremos ouvir falar da terra, enquanto Deus está nos chamando a falar do céu. Em 1678, John Bunyan escreve O Peregrino. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido em toda a história. E nessa história, John Bunyan conta os desafios do cristão. Ele começa a falar dos desafios do cristão. O que o cristão iria passar por essa caminhada? Porque o cristão, ele encontra o evangelista, tipo o pastor Giovanni, e aí ele se converte, né? E aí ele tem uma experiência com Deus, e aí ele começa a andar um caminho, saindo de uma cidade de perdição e indo até a cidade celestial. E nesse caminho, o cristão vai encontrar vários personagens. No decorrer da vida, o cristão, ele vai caminhando, porque o céu não é tomado de maneira fácil. Quem se converte e aceita Cristo, não pensa que vai ter uma vida fácil. O cristão, ele vai passar por desafios até chegar na cidade celestial. E o cristão começa a andar o seu caminho. E a primeira pessoa que ele encontra, o primeiro personagem é um homem chamado Senhor Mundano. E o Senhor Mundano começa a querer dar maus conselhos para o cristão, para poder parar ele, para não deixar ele ir para a cidade santa, para não deixar ele ir para a cidade celestial. E quantos cristãos hoje têm procurado encontrar os senhores mundanos no mundo para dar maus conselhos, para tirar você do foco de Cristo? E aí o cristão passa por esse camarada e encontra um outro, chamado flexível. Ele flexibiliza a fé do cristão e faz com que o cristão tente desistir no meio do caminho. Quantas coisas você tem passado e muitos têm tentado flexibilizar, dizendo: para que tanta igreja? Para que tanto culto? Para que célula? Para que grupo pequeno? Para que ir na igreja hoje? Para que você ora tanto? Diminui a leitura da Bíblia, você está lendo muito, para de ler. É o flexibiliza, tentando fazer você parar, o flexível. Mas também existe um outro personagem que tenta entrar na vida do cristão, chamado formalista e hipócrita. Ele quer tirar o cristão da porta estreita, colocando no cristão um monte de legalismos e regras para que esse cristão se perca no meio de atos religiosos. E é assim que o inimigo de Deus faz com muitos. Ele coloca formalismos, legalismos, religiões, muitos e muitos métodos para que o cristão perca tempo tentando cumprir ritos religiosos, para ele não conseguir ir para o relacionamento de intimidade com Deus.
E muitos desses personagens, eles vão representando muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. O formalista hipócrita, ele vai tentando colocar peso nas costas do cristão, para que o cristão cada dia mais não ande. E cada dia mais fique preso em ritos religiosos, em dogmas, mas ele não avança. E o cristão continua andando e de repente ele encontra um outro personagem chamado ignorante. O ignorante acredita que vai para o céu porque ele tem justiça própria. Ele diz: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado, eu amo a minha família, eu sou uma pessoa trabalhadora, mas eu vou para o céu porque eu sou bom. Deixa eu te falar, você e eu, nós não vamos para o céu porque somos bons. Porque a Bíblia diz que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Você vai para o céu porque Deus tem misericórdia e graça. E a graça é favor imerecido. Então quando você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a ira de Deus se aplaca, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Cristo, que te cobre de todo pecado, Ele protege você. Então graça é a proteção que Deus coloca em nós, não porque somos merecedores. Por isso nunca se coloque num lugar de juiz de ninguém, porque a graça de Deus é que te salvou como pode salvar o outro. Mas o ignorante tenta fazer o cristão acreditar que ele vai para o céu pela sua própria justiça. Depois o cristão vai encontrar o desconfiado e medroso. Ele tem medo de correr riscos. Ele tem medo de amar o evangelho muito e começar a passar por problemas e dificuldades. E esse personagem tenta fazer o cristão acreditar que ele não precisa renunciar ao mundo, que ele não precisa parar no meio do caminho e decidir voltar por um caminho de generosidade. Esse desconfiado e medroso, quando fala de qualquer outra coisa, que ele vai ter que pagar o preço, que ele vai ter que avançar, que ele vai ter que renunciar para ir atrás de alguém que está perdido. O desconfiado fala: epa, peraí. O desconfiado tenta pôr N coisas na nossa cabeça e tenta nos fazer para um lugar de racionalismo, onde a gente vai pensar tantas coisas para esquecer do nosso alvo, que é o céu. Mas existem outros personagens. Existe o esperteza. Ele tenta levar vantagens, tenta ter intenções erradas. O esperteza tenta dar um jeitinho brasileiro em tudo, até mesmo para tentar ir para o céu. Só que John Bunyan, ele para os seus personagens nesses personagens aqui. Isso em 1678. Mas se hoje fosse escrito o Peregrino Moderno, nós falaríamos de outros personagens que vão nos atrapalhar nessa jornada até a cidade celestial. O primeiro seria o relativismo, que tudo é relativo. O evangelho da cruz não é mais necessário, a única coisa que precisa é eu relativizar. Será mesmo que precisa ser só Jesus o caminho e a verdade e a vida? Por que não tem outro? Existe o secularismo, que tenta tirar Deus das escolas, da esfera pública e cultural, porque esse personagem tenta fazer você ir para lugares e pensar assim: está tudo bem, você não precisa ser cristão aqui não, pode continuar vivendo a sua vida como cristão na igreja, mas aqui você pode ser diferente. O secularismo tem entrado na vida das pessoas para que elas vivem de maneira secular aquilo que é sagrado, e aí elas perdem-se no meio disso tudo. Existe um outro personagem, aliás, dois outros personagens que são irmãos: o materialismo e o consumismo. Eles buscam status e buscam por bens, eles se perdem no consumismo do dia a dia. Eles trabalham, sugam a sua própria energia, a sua saúde, porque eles não têm tempo para ficar com a família. E aliás, esses personagens estão aí para tentar parar você, tentar tirar você do seu foco, que é o céu. Você vai se perder no meio disso. Você escuta do secularismo, do relativismo, do materialismo, do consumismo, e isso vai te perdendo, te fazendo parar. Mas existe duas irmãs que estão, duas não, acho que são até mais, que são as irmãs ideologia.
Elas tentam distorcer a identidade e os valores da família. E tentam te levar perto de uma outra personagem chamada apatia espiritual. Então a ideologia distorce a identidade do cristão. Tenta fazer com que o cristão não olhe para a sua família com valores bíblicos. As ideologias estão aí para tentar te prender nisso tudo. E te levar para a apatia. Para você se tornar frio. E pensar, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que o céu existe? Tem cristão hoje que já não acredita mais no céu. Para eles, a vida é isso aqui. Para eles, o sentimento de vida é isso aqui. E eles se prendem nisso. E aí eles entram perto e tentam se negociar e tentam se alinhar com outros personagens. Um personagem chamado aceitação social. Ele é o desejo de agradar a todos e ganhar muitos likes, ganhar muitas curtidas. E se você não entra nesse lugar, você vai se encontrar com outro personagem chamado o Senhor Cancelamento, que vai tentar parar você. Mas isso tudo é feito para que você encontre o principal dos personagens dos nossos tempos. As distrações digitais. As distrações digitais, elas são as mais ciumentas dos pseudos amigos do cristão. Elas não gostam de dividir a atenção com ninguém. Elas fazem com que o cristão se perca olhando uma tela de um celular, enquanto os seus filhos se perdem. As distrações digitais querem a atenção só para elas. Elas não gostam de dividir tempo com a família. Aliás, elas não gostam de dividir o tempo com ninguém. Esse personagem, distrações digitais, tem tirado o céu do coração de muito cristão. Mas quem ama o céu não troca a eternidade por um prazer de momento. Não troca o céu por esses pseudos amigos. Talvez você chegou aqui nessa manhã e o senhor mundano está tentando falar com você. O flexível está tentando fazer você parar. O desconfiado está tentando pôr medo em você. O relativismo, o secularismo, as irmãs materialistas, as irmãs da ideologia, a apatia espiritual, as distrações digitais têm tentado tirar o céu do seu coração. Mas o céu é para aqueles que são apaixonados pela glória. Não são apegados ao sistema e aos pseudos amigos que o mundo tenta dar a eles. O apóstolo Paulo disse: eu combati, eu acabei, eu guardei. O caminho até a glória é repleto de vales, decisões, tentações. E muitos se desviaram não por não saberem o destino final, mas por se deixarem seduzir no caminho por esses pseudos amigos. O caminho até o céu é estreito. Mas quer saber de uma coisa? Vale cada lágrima, cada renúncia, cada passo. Deus está sustentando os peregrinos desse tempo. E você e a sua casa foi chamado para ser um peregrino nesse tempo. O mesmo que está passando, mesmo que você esteja passando por momentos de cansaço, fadiga, dor, sofrimento, você é um peregrino nessa terra, e você tem um alvo, e você tem um lugar que você sabe que Deus vai levar você para passar o tempo e a eternidade com Ele. Quem ama o céu, termina a jornada, não apenas começa. Paulo disse: acabei a carreira. Ele não disse comecei a carreira. Começar é bom, mas Deus chamou você para terminar a carreira. A coroa já está reservada para aqueles que não desistem, mesmo que parece que o céu está longe. Não troque o céu por nada. Não venda a sua herança por um momento. Não desista de peregrinar nessa terra. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que o peregrino, ele não tem residência fixa. Hoje, você pode estar aqui. Amanhã, Deus pode te mandar para outro lugar.
Hoje você pode estar num emprego, amanhã você pode estar em outro emprego. Hoje você pode ser dono de uma empresa, amanhã você pode ser dono de 10 empresas, mas você vai continuar sendo peregrino por onde você passar. E o peregrino, ele tem dentro do seu coração um sentimento: eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir da minha vida cristã, eu vou continuar vivendo debaixo do chamado que Deus tem para a minha vida. O Senhor nessa manhã quer acordar os verdadeiros peregrinos. Ele quer renovar as forças daqueles que amam o céu, mas estão desanimados e tristes pelos personagens que tantas vezes têm tentado fazer com que eles parem no meio do caminho. Quantas vezes a fadiga, o cansaço, o sofrimento, a dor, o choro, tudo isso tem feito você parar. Mas o Senhor chamou você para perseverar até o final. E você pode até pensar: pastor, por que você vai falar disso nessa manhã? Você não poderia dar uma mensagem para me animar, em vez de me falar de um momento de perseverança que eu preciso ter nessa caminhada? Vocês todos que estão aqui, vocês não foram feitos para essa terra, não. E Deus não chamou vocês para passar a eternidade longe da presença dEle. Deus precisa que você, dentro do seu coração, ame cada dia mais o céu. Porque quando você ama o céu, você conhece alguém que não conhece a Jesus, você vai falar desse amor de Jesus para ele. Você vai falar do quanto Deus tem feito em sua vida. E você vai viver aqui, mas com pensamento lá. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque eu vou dizer, hoje pode parecer difícil, a caminhada pode ser dura, pode ser sofrível, você passa por dor, por sofrimento, por choro, por muitas coisas, mas vai chegar uma hora que você vai chegar no destino celestial, e nesse lugar não vai haver nada do que você passou por aqui. Então não desista, não pare, está chegando o momento que você vai encontrar o seu Senhor para sempre. O segundo tópico dessa mensagem, eu quero falar da chegada no céu. Eu falei da caminhada até lá, e agora eu vou falar da chegada lá. Apocalipse 21, versículo 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A dor aqui, nessa terra, é uma dor momentânea. A dor aqui não é eterna. Todos nós que estamos aqui, carregamos cicatrizes, perdas, decepções, dores, que muitas vezes parece que é o fim da nossa vida. Mas o céu é a resposta definitiva de Deus para todo o sofrimento. No céu, a dor é proibida. No céu, as lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus. No céu não haverá dor. A dor é consequência do pecado terreno. A dor física, moral, emocional, espiritual não vai entrar no céu. Por isso no céu não vai haver mais sofrimento. Você não vai ter mais sofrimento. No céu não vai haver mais enfermidade. No céu não vai ter defeito físico, não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico. No céu não vai ter traição, no céu não vai ter decepção. O céu é o fim de toda dor, o céu é o começo de toda a glória de Deus, o céu é a cura para a saudade e o clamor dos justos. Aqui nós choramos quando perdemos um ente querido, perdemos um filho, perdemos um amigo, perdemos alguém que é da nossa casa, algum irmão da igreja, nós perdemos, e muitas vezes nós choramos a perca desses irmãos, mas no céu é a hora do encontro eterno. Eu tinha 5 para 6 anos de idade, quando a minha avó paterna, me chamou um dia na frente da sua cozinha, e ela me pôs sentado num banquinho que tinha lá, e ela olhou para mim e disse: Leandro, eu vou pegar um livro para ler para você.
É a primeira lembrança que eu tenho de criança, num relacionamento com a minha avó. E ela pegou aquele livro e sentou do meu lado e falou: esse livro se chama Bíblia Sagrada. E esse livro vai contar a história de um Deus que ama. E ela pegou aquela Bíblia, era uma Bíblia colorida, e ela abriu a Bíblia em Mateus capítulo 4. E ela disse: o próprio Deus enviou Jesus para que ele morresse em nosso lugar. Mas antes de Jesus morrer, Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. E o inimigo tentou enganá-lo para que ele desistisse de mim e de você. Mas Jesus não desistiu. Ele morreu em nosso lugar para nos dar a salvação eterna. A minha avó não era uma religiosa, mas era alguém que eu via todos os dias lendo a Bíblia. E ela falava para mim assim: Leandro, um dia o inimigo também vai tentar você, para que você pare no meio do caminho, para que você não avance. Eu perdi minha avó com 12 anos de idade. E eu tinha medo de nunca mais a encontrar. Mas quando eu conheci Jesus, o Senhor falou para mim: um dia, Leandro, você vai ser usado por mim. Mas foi a sua avó que colocou uma semente em você. Hoje eu ainda choro quando eu falo da minha avó. Mas vai ter um dia que eu não vou chorar mais. Talvez na sua vida você chora porque você perdeu alguém que você ama. E é legítimo isso, e Deus respeita a sua dor. Mas no céu não haverá mais lágrima. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Este mundo é um mundo triste, é um mundo que é um vale de lágrimas. Nós entramos no mundo chorando e saímos dele com lágrimas. Deus te vê chorando hoje, mas já preparou um dia em que você nunca mais vai chorar. Mas Deus é quem vai enxugar as nossas lágrimas. No céu não haverá luto, não haverá morte. Apocalipse 20:15 diz que a morte vai ser lançada no lago de fogo. A morte não vai existir mais. No céu não há vestes mortuárias, não há velórios, não há enterro, não há cemitério. No céu não há despedida, no céu não há separação, não há acidente, não há morte. No céu há vida. No céu há transformação, há amor, há geração de relacionamento com Deus. E eu quero todos os dias lembrar que eu vou para esse lugar e que eu quero amar esse lugar com todas as minhas forças. Martin Lloyd Jones, quando estava num leito de morte, próximo a morrer, as pessoas iam até ele. E um grupo de intercessores chegou até ele, impôs as mãos e começou a orar. Que o Senhor seja curado em nome de Jesus. Só que ele já vinha sofrendo há muito tempo, e aí ele diz para as intercessoras: parem, não ore por cura, não tente me impedir de ir para a glória, eu quero encontrar com o meu Senhor. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas Deus, Ele tem o caminho de nos preparar para esse lugar. Hoje você pode chorar, hoje você sofre, você sente dor, cansaço, mas no céu não vai haver choro, não vai haver lágrima, não vai haver dor, não vai haver separação, não vai haver morte. No céu você vai passar a eternidade com o seu Senhor e você vai ter aqueles encontros que você nunca mais vai se esquecer. Eu não conheci fisicamente o avô da minha esposa, pai do pastor Giovanni, pai do pastor Jabes. Mas eu imagino o quanto que ele semeou na vida dessa família.
Mas eu tenho plena certeza que no céu nós vamos nos encontrar. Ô pastor, você crê que você vai lembrar das pessoas? Eu creio num Deus perfeito. Um Deus que não sofre de amnésia. Um Deus que me faz lembrar de tantos e tantos homens que deixaram as suas vidas nessa terra por amor a Cristo. Estevão, apedrejado por amor a Jesus. John Wesley, um homem que viveu o evangelho puro de Cristo. David Wilkerson, que pregava no meio das gangues em Nova York. Evan Roberts, que orou por 13 anos para ver o avivamento no país de Gales. Homens que o mundo não é digno. O mundo não é digno da sua vida. Você foi chamado para viver para o céu. Você foi chamado para viver a eternidade com o céu. E nós vamos continuar falando do céu. Porque o céu é o lugar aonde nós vamos a eternidade com os nossos filhos. Eu creio profundamente que Deus está nos dando a oportunidade de alinhar a nossa visão para aquilo que o Senhor deseja. Estou caminhando para o final. O terceiro tópico dessa mensagem é que o céu é o melhor lugar para se estar, porque Jesus está lá. Apocalipse 21, de 5 a 7 diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus vai fazer tudo. O céu é o começo de tudo que sempre nós desejamos. No céu, Deus não vai consertar você, Deus vai glorificar o seu corpo, a sua vida. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Aquele que começou a boa obra em você, ele há de completá-la. O céu é a palavra final de Deus sobre a história. O mesmo Deus que criou todas as coisas, o Senhor da glória, aquele que criou todas as coisas, inclusive você e eu. É o mesmo que vai pôr fim em todas as coisas ruins, para nos levar para um lugar de glória. O céu é a palavra final de Deus sobre a história. E só vai beber da água da vida, de graça, aqueles que se renderem e irem até o final. Quem tem sede do céu não troca a eternidade por momentos, por pecados, por uma vida longe da presença de Deus. Porque o céu não é para os perfeitos na terra. O céu é para aqueles que não desistem do céu. Não desista do que Deus colocou na sua vida. Não desista de servir a Jesus com toda a sua força. Não desista de amar a Cristo e entregar a sua vida a Ele todos os dias. O que é pior? Sofrer a caminhada com Cristo, mas para passar a eternidade com a nossa família? Ou resolvermos parar no meio do caminho, a nossa caminhada, e passar a eternidade longe daqueles que o Senhor colocou na nossa vida? Às vezes nós pensamos no hoje, mas esquecemos que há uma eternidade vinda por aí. O céu é a concretização da maior promessa de Deus, a relação eterna com seus filhos. Por isso, meus irmãos, essa palavra não é uma palavra de desconforto para você. Nessa manhã eu não tive o coração de vir aqui para falar do céu, para expor a sua vida. Nessa manhã eu quero falar do céu com sentimento de esperança. Para dizer, olha,
Eu sei que está difícil, mas não para. Eu sei que está complicado, mas avança. O Senhor ama a sua vida. O Senhor trouxe você nessa manhã aqui para lembrar você que é um lugar muito especial guardado para você e para sua casa. Que não vale a pena você ficar longe dos seus entes queridos a eternidade toda por conta do orgulho de hoje. Eu sei que você talvez esteja passando por momentos de muita dificuldade, de muita dor. E talvez as minhas palavras sejam insuficientes para poder trazer ânimo para o seu coração. Talvez os personagens que eu disse aqui estão tentando roubar sua força para você avançar, para te fazer desistir no meio do caminho, para falar não vale a pena não, para aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, a porta ela é estreita. E numa porta estreita não passa-se fluxo, na porta estreita se passa-se sozinho. E com uma cruz atrás. Porque a Bíblia diz, Jesus fala, lá em Mateus 16, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é uma opção. Você pode escolher a cruz, ou pode escolher o mundo. Mas nessa manhã, eu quero te lembrar que há um lugar onde as ruas são de ouro, o mar é como cristal, e a glória é mais intensa que o sol. Não há lugar mais lindo do que o céu, não há lugar mais santo do que o céu. É a morada do Cordeiro, onde o pecado não entra, onde a presença de Deus é contínua. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Num mundo onde a traça corrói muita coisa, valores, princípios, no mundo onde a dor provoca em nós um sentimento de desânimo, aonde a fadiga, o sofrimento, o cansaço nos tenta fazer parar, aonde as decepções da vida nos fazem tentar parar. O Senhor está aqui nesta manhã cuidando de você. Ainda não terminou. Continua, persevera. Há um lugar que é lindo, que é belo, e o seu sofrimento não vai te levar para longe desse lugar. Continua avançando. Pastor, mas eu estou sofrendo, está tão duro para mim. O senhor não sabe a dor da perda, da vergonha, de muitas vezes não se sentir capaz de vencer as dores e os problemas do dia a dia. Mas há um lugar que a sua meta tem que ser esse lugar. Esse mundo não diz quem você é, esse mundo quer fazer você parar, e esses personagens estão tentando te fazer tirar o foco de Cristo. Mas há um lugar que é lindo, que é santo, que é seguro, nada contamina, nada ameaça, nada destrói. Ali o mal jamais vai tocar. Não há lugar mais perfeito e mais perto de Deus do que o céu. No céu Deus não é apenas uma visita, Ele habita com os seus. Não há lugar mais perfeito. Se aqui nós já sentimos o toque do céu, imagina quando a gente morar com Ele. Hoje, o céu te chama para mais perto de Deus. Não viva como alguém que acha que essa vida é 80 anos e depois acabou tudo. Se você creu em Jesus,
você está carimbado com o selo do Espírito Santo. Se ainda você não creu em Jesus, você tem a oportunidade de entregar sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu não entendo porque que esse pastor falou disso nessa manhã, mas eu quero desejar o céu, porque não há lugar melhor para se estar do que perto do Senhor. Ou você deseja o céu, ou você se acomoda com a terra. O céu é de verdade, e a eternidade começa quando você diz sim ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Enquanto nós louvarmos ao Senhor, se você quiser restaurar o seu amor pelo céu, talvez você cansado, fadigado, sem força para prosseguir, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Tenho certeza que nessa manhã Deus tem uma palavra ao seu coração, para que você saia daqui na certeza que o céu foi preparado para você. Há um tempo novo de Deus vindo para esse lugar, e a igreja de Cristo ama o céu.